Bom dia, primeiro ano. A nossa aula hoje é funcionamento dos genes. Então, na nossa última aula, nós falamos sobre as propriedades do DNA, sua replicação, A replicação contínua e descontínua, as enzimas que participam dessa replicação, sobre a transcrição gênica e as etapas dessa transcrição. Então, agora nós vamos falar dos funcionamentos dos genes. E o que são os genes? Os genes, na verdade, eles são partes dos cromossomos. Então, como a gente pode ver aqui nessa imagem, nós temos dois cromossomos homólogos. Um que você recebeu do seu pai, o outro que você recebeu da sua mãe, tá certo? Esses genes homólogos, esses cromossomos homólogos, eles vão ser formados por partes que a gente chama de genes. Os genes nada mais são do que uma sequência, das bases nitrogenadas. Então, nós sabemos que esse cromossomo aqui, na verdade, ele não tem esse formato desse jeito, ele se aparenta assim, mas nós sabemos que isso aqui é a dupla hélice, que tem ligações, pontes de hidrogênio ligando quem? Citosina com guanina, adenina com timina, sempre assim, Então, os genes são esses conjuntos, de bases nitrogenadas que tem uma informação. Que informação? No caso, nesse gene aqui representado pela cor verde, nesse espaço aqui, onde eu tenho inúmeras citosinas, guaninas, timinas e adeninas, vai estar relacionada com a cor dos olhos, tá? Nesse cromossomo mais embaixo, veja que sempre na mesma posição, do materno e o paterno, Tá posicionado aqui os genes, Ou seja, um conjunto de bases nitrogenadas, que vão sequenciar sua tipagem sanguínea, tá? Aqui em azul, uma sequência, de nucleotídeos, de citosinas, guaninas, timinas e adeninas, que vão definir a cor dos cabelos. Aqui representado em laranja, uma sequência desses nucleotídeos que estão relacionados com o crescimento. Se você vai ser mais alto, se você vão ser mais baixos. Tá? Então, os genes são nada mais do que informações químicas presentes no nosso material genético, tá? E essas informações químicas, elas estão relacionadas com a sequência desses nucleotídeos, certo? Cada sequência de nucleotídeo está Cada sequência dessa vai corresponder às proteínas que vão fazer com que você cresça mais ou menos, as proteínas que vão dar pigmentação na cor dos seus cabelos, as proteínas que vão estar presentes ou ausentes para você ter uma tipagem sanguínea e nas proteínas que vão pigmentar também o seu olho, tá certo? Então, cada gene vai ter essas informações consequências da sequência de nucleotídeos, e o nosso organismo faz a transcrição e a tradução dessas informações que estão nos genes, tá certo? Então, só para reafirmar, é por meio dos genes que ocorre a síntese proteica. E é por conta dessa síntese proteica que qualquer ser vivo mantém suas funções vitais, tá certo? Então, todo ser vivo, ele possui um código genético, tá? Um código genético. Esse código genético, ele sempre vai ser universal. O que é um código genético universal? Independente do ser vivo, independente da espécie, independente do reino que ele ocupa, o material genético dele vai ser formado pelas mesmas 4 bases nitrogenadas.
citosina que se liga com a guanina e a timina que se liga com a adenina. Carol, se o código genético é universal, por que existem tantas diferenças entre as espécies? Ou mesmo, dentro da mesma espécie, como a espécie humana, por que existem tantas diferenças? Porque, mesmo eu tendo esses 4 nucleotídeos, eles vão ser organizados de formas diferentes, tá? Eles vão ser organizados de forma diferente. E quando ele é organizado de forma diferente e quando ele tem quantidades diferentes, eles formam seres diferentes. Tanto que o DNA das espécies, apesar dele ser universal, ou seja, formado sempre por citosina, guanina, timina e adenina, ele vai ter quantidade diferente em cada espécie. Algumas espécies, como a espécie humana, tem o quê? 23 pares ou 46 cromossomos. Outras espécies vão ter 4 pares ou 8 cromossomos, tá? Outras vão ter 16 pares ou 32 cromossomos e assim por diante. Apesar de termos as mesmas bases nitrogenadas, né? Essas bases, elas são numa quantidade diferente, numa organização diferente, e aí ela causa essa diferença. A quantidade de cromossomos causa diferença entre as espécies e a organização diferente das bases nitrogenadas causam as diferenças dentro da mesma espécie. Por isso que algumas pessoas são mais altas, outras mais baixas. Algumas pessoas têm a pele mais escura e outras têm a pele mais clara. Algumas pessoas têm olho verde, outras têm olho castanho, né? Algumas pessoas apresentam doenças genéticas, né? Algumas anomalias, como por exemplo síndrome de Down, e outras não. Então, isso está relacionado agora com essa organização dessas bases nitrogenadas. Ok, pessoal? Esse conjunto de bases nitrogenadas, a gente costuma chamar de linguagem genética. Por quê? Porque é um código que ele vai passar pelo processo de transcrição, de tradução. Então, é como eu pegar aqui o seu livro, na página 9, e começar a juntar aí as letras. Cada junção de letras forma uma palavra diferente, não é verdade? Então, eu tenho aqui a palavra código genético, né? O subtítulo seus aí, ó, código genético. São letras que, organizadas de forma diferentes, podem formar palavras diferentes, tá? Então, eu tenho que sempre ler para eu conseguir fazer a tradução do que o texto quer me dizer. Então, cada dessas bases nitrogenadas, adenina, timina, citosina e guanina do DNA, elas vão se organizar formando nucleotídeos, tá? Esses nucleotídeos, esse conjunto aí de citosina, guanina, timina e adenina, eles vão formar aminoácidos. Cada vez que eu tenho o nucleotídeo e que ele se une com outros nucleotídeos, ele forma o que a gente chama de aminoácidos, tá? Esses aminoácidos, dentro do nosso organismo, vamos falar do organismo humano, tá? O conjunto de nucleotídeos vão ser decodificados dentro do corpo humano em 20 tipos de aminoácidos. O conjunto de aminoácidos e a organização de aminoácidos formam as proteínas, tá certo? Aminoácidos, monômeros. Proteínas são moléculas grandes. Monômeros são a menor parte de uma molécula, tá? Então, proteína é uma molécula grande e a menor parte da proteína é um aminoácido. Então, no organismo humano, a gente tem 20 diferentes tipos de aminoácidos. A gente já viu isso quando a gente estudou proteínas lá no início do ano, né? E, da mesma forma
que as bases nitrogenadas, organizadas de forma diferente, dão características diferentes, os aminoácidos organizados de formas diferentes vão produzir proteínas diferentes, tá certo? Cada proteína, ela está posicionada lá no gene, né? Pela sequência desses aminoácidos, tá certo? E esse posicionamento dos aminoácidos forma, né, esse código genético, tá certo? Cada trio de bases de RNA corresponde a um códon e cada códon a um aminoácido. Então, o que acontece? O que a gente tem que lembrar? A gente tem que lembrar que para uma proteína ser formada, o DNA ele vai ter que ser aberto, porque ele é dupla hélice, né? Então, vem lá o DNA helicase, quebra as pontes de hidrogênio e é o RNA que vai entrar para fazer a leitura desse posicionamento dos aminoácidos. Deu para entender? Então, o RNA, ele vai fazendo a leitura e ele vai formando trios de bases, tá? Cada trio desse vai chamar um códon, tá certo? Vamos ver se assim fica mais fácil de entender. Então, eu tenho aqui, ó, tá? Eu tenho aqui os números representando os nucleotídeos, tá certo? Então, eu tenho aqui 1, 2 e 3. Vou usar sempre as mesmas letras, 1, 2 e 3. Então, quando eu junto esses 3 nucleotídeos, eu formei um aminoácido, tá? O aminoácido 1. Eu não tenho 3 nucleotídeos formando um aminoácido, eu chamo isso de códon, tá? Isso é o RNA. O RNA vai fazer o códon. Então, abriu o DNA, o RNA entrou e leu 1, 2 e 3. E isso ele formou uma trinquinha que a gente chama de códon, que representa o aminoácido 1. Aí ele continuou passando pelo DNA. Aí vem a próxima sequência. 2, 1 e 3. Os mesmos números, organizados de forma diferente. Formou um novo códon, só que agora eu tenho um aminoácido diferente, é o aminoácido 2. E ele continuou passando pelo DNA e leu mais uma sequência, mais uma trinca, 3, 1 e 2. Não são os mesmos números? Novamente organizados em formas diferentes, me formam um aminoácido diferente, formam um novo códon, formando um terceiro aminoácido. Então, eu formei aminoácido 1, 2 e 3. Tá dando para entender? Se não tiver, manda uma mensagem no WhatsApp, tá certo? E aí, quando eu organizo esses aminoácidos também numa sequência, 1, 2, 3, 2, 1, 3 e 3, 1, 2, eu vou ter uma proteína 1. Então, a proteína é formada por esse conjunto de códons aqui, ó, tá? Na verdade, de anticódons, mas a gente vai ver isso mais lá na frente, só para a gente entender. Quando eu organizo esses mesmos códons de forma diferente, 3, 1, 2 agora na frente, 2, 1, 3 agora e 1, 2, 3, eu tenho a proteína também diferente. Então, a proteína 1 aqui, ó, ela pode, por exemplo, estar codificando a cor dos meus olhos. A proteína 2 pode estar relacionada à quantidade de queratina que tem na minha unha. A proteína número 3 é uma outra proteína que pode estar relacionada, por exemplo, à produção da insulina. Então, nós vamos ter sempre que lembrar que nós só vamos ter 20 tipos diferentes de aminoácidos no nosso corpo. E eles, organizados de formas diferentes, vão formar as inúmeras proteínas que formam o nosso corpo, tá certo? Quem faz a transcrição? Quem faz a leitura? O que é transcrever? Transcrever é a mesma coisa de escrever um texto. Então, eu posso pedir para vocês, geralmente eu peço que vocês façam um resumo do texto. Mas eu posso chegar um dia e falar assim, não, eu quero a transcrição da página 9. Então, se é transcrição, cada palavra que está naquela página, ela tem que ser mantida, tá certo? Então, a transcrição é uma cópia, tá certo? Então,
a cópia do DNA. Quem faz essa cópia do DNA? RNA mensageiro. Então, o DNA vai ser aberto pelo DNA ligase, o RNA entra, lê a sequência de bases nitrogenadas, forma o molde dos aminoácidos. Cada molde do aminoácido é chamado de, tem 3 aminoácidos, é chamada de códon, tá certo? Essa posição dos aminoácidos, organizadas como está lá no DNA, vão formar a proteína. Tudo bem? Nessa organização aí, vão ser possível fazer 64 composições diferentes de bases nitrogenadas nos códons do RNA mensageiro, tá? E os aminoácidos vão estar se ligando a ele. De que forma? Através das bases nitrogenadas, através dos aminoácidos da nossa alimentação, que estão livres ali na célula, ele informa isso ao RNA ribossômico e ele tem o RNA transportador para trazer cada uma daqueles aminoácidos que está livre ali na célula, e aí eles vão formando as proteínas, tá certo? Aqui nesse quadro eu tenho as possíveis organizações, tá? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho um quadro aqui que eu tenho 4 possibilidades por cada 4 possibilidades. Então, como que eu leio esse quadro? Eu tenho que ler aqui, ó, primeira base. Então, eu só tenho, como eu estou falando de RNA, porque é o RNA mensageiro que vão formar os aminoácidos, eu estou falando aqui da formação dos códons. Veja que cada um aqui, né, cada aminoácido é representado por 3 bases nitrogenadas. Então, a primeira base nitrogenada, que é o de uracila, porque eu estou falando de RNA, não tem timina, tem uracila. A segunda é a citosina, a terceira é a adenina e a quarta é guanina. Então, essa primeira base nitrogenada, ela tem que ser ligada à segunda base nitrogenada, que vai ser uracila, citosina, adenina e guanina, que ainda vai ser ligada à terceira base nitrogenada, uracila, citosina, adenina e guanina. Então, como que nós vamos fazer isso? Veja que cada uma dessas letras, elas possuem cores diferentes. Nessa primeira coluna, letras bem pretas. Então, na primeira coluna de todas, as letras bem pretas, tá certo? A segunda base, representada por essas letras amarronzadas. Então, na segunda base, todas as letras serão amarronzadas. A última base nitrogenada, representada por letras vermelhas, e nós vamos encontrar as últimas bases nitrogenadas com a letra vermelha. Então, é tipo aquela brincadeira, né? Você escolhe número 1, número 2, número 3 e vai formando aqui as sequências. Então, quando eu tenho 3 uracilas em sequência, eu tenho um aminoácido chamado fenilalanina. Mas, quando eu tenho 2 uracilas e uma citosina, eu também tenho a fenilalanina. Às vezes é importante essa pequena diferença aí, né? Algumas bases nitrogenadas, uma só, não vai fazer tanta diferença na formação de um aminoácido. Isso é importante por quê? Porque, às vezes, uma leitura errada do material genético pode fazer uma troca dessas letras. Uma uracila pode virar uma citosina, uma uracila pode virar uma citonina, né? E aí, o que que acontece? Mesmo se houver essa troca, o aminoácido ele permanece sendo fenilalanina, tá certo? Ele vai permanecer sendo a fenilalanina. Então, essas trincas vão sempre formar o que a gente chama de aminoácido. Nós vamos ter esses aminoácidos aqui, ó, fenilalanina, leucina,
a leucina aqui, ó. A leucina, a coisa mais difícil que vai ser é ter alguma erro na leitura dela, porque ó, você vê tantas variedades que podem formar a leucina, né? A metionina, valina, alanina, triptofano, são vários os ácidos nucleicos. Não precisa se apegar aos nomes, tá? Não precisa se apegar aos nomes. A única coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte: existem aí, como vocês podem ver aí na página 9 do livro de vocês, na página 9, no último parágrafo, assim, ó, códons terminais ou de terminações podem ser de 3 tipos. O GA, né, que a gente encontra aí, deixa eu ver onde que tá o GA. Aqui, ó, o GA. O GA, tá vendo? Aqui tá escrito fim. É um códon de finalização, tá? O AA, logo aqui atrás, o AA também é um código de finalização. E o GA, que também tá aqui, é um códon de finalização. O que é que isso significa? Toda proteína ela tem o início, o meio e o fim. Todas as vezes que aparecer um desses códons, o GA, o AA ou o AG, a proteína foi finalizada. Se ele aparecer de forma errada no meio da proteína, vai ser finalizada e aí pode ter alguma consequência, tá certo? Então, geralmente existem 61 códons ativos no sequenciamento dos aminoácidos, pois 3 códons de terminação não têm correspondência com nenhum tipo dos 20 tipos de aminoácidos. Então, lá em cima, nós vimos que eu posso fazer 64 composições possíveis na base nitrogenadas. Só que como eu tenho esses 3 códons de finalização, o que acaba sobrando? Dos 64, sobra 61 que a gente vai chamar de códons ativos para a formação das proteínas, tá certo? E aí, como eu falei com vocês, na página 10 de vocês vão ter um quadro bem parecido com esse. Só que as letras não estão diferentes. Eu poderia ter usado do livro, mas eu preferi usar esse aqui, porque mostra de onde que vem a primeira letra, né, formando o aminoácido, a segunda letra e a terceira letra. Então, esse conjunto de letras vai funcionar do mesmo jeito aí no livro de vocês, tá vendo? E aí, vocês têm aí, ó, na íntegra, que eu tenho também o aminoácido, tá abreviado, né? Mas como eu falei com vocês, aqui é a fenilalanina, vocês têm na íntegra aí no livro de vocês. Vocês têm a palavra inteira, né? O nome do aminoácido inteiro e a simplificação dele. Então, fenilalanina, leucina, isoleucina, metionina e valina, serina, prolina, treonina, alanina, glutamato, aspartato, lisina, aspargina, glutamina, histidina, tirosina, cisteína, triptofano, arginina, serina, arginina e glicina, são todos os aminoácidos possíveis. Temos os de finalização, que também tem marcado em vermelho, os códons terminais, né? O AA, o AG e o GA. E aí no livro de vocês também está mostrando, lá na metionina, tá vendo? Achou metionina? Olha aqui, a metionina, ela também está com, aqui no meio ela está em vermelho, ela está diferente dos demais aminoácidos. Por quê? Porque a metionina, ela é um códon de iniciação. Então, toda proteína vai ser iniciado com a metionina. Aí depois pode vir uma isoleucina, pode vir uma treonina, pode vir uma aspargina, pode vir uma lisina, pode vir aqui, ó, uma arginina, pode vir uma glicina. Então, acabou a sequência de aminoácidos dessa minha proteína, aí tem que vir um código de finalização, tá? O códon aí terminal, o GA, o AA,
ou o AG. Entendido, pessoal? Isso é bem fácil, eu acho isso bem fácil de entender, mas às vezes, como é o primeiro contato de vocês com esse quadro, com as questões das proteínas, né? No caso, os aminoácidos e proteínas já é o segundo contato. Mas o que eu gostaria que vocês fizessem? Depois de assistir essa aula, leia novamente o livro de vocês. Leia na íntegra. Leia com atenção, porque isso vai facilitar a aprendizagem, tá? Então, como eu disse para vocês, códons diferentes podem codificar o mesmo aminoácido, como é o caso das leucinas aí, a mais gritante, né? Ó, a prolina também tem 4 diferentes possibilidades para formar prolina. Serina, 4 diferentes possibilidades para formar serina, tá certo? Então, alguns aminoácidos vão ter várias possibilidades, tá? Essas tantas possibilidades de códons diferentes formar os mesmos aminoácidos é um motivo pelo qual se pode dizer que o código genético é degenerado, tá? Então, somente metionina, triptofano são especificados por um único códon. Por isso, são aminoácidos que vão ter menor quantidade nas proteínas, tá? Esses códons, como, por exemplo, CU, CUC, CUA, CUG, que forma as leucinas, eles são chamados de aminoácidos sinônimos, porque tanto faz aparecer o CU lá na proteína, ou o CUC ou o CUA, sempre eu vou estar tendo ali o mesmo aminoácido. Entenderam, pessoal? E como eu falei, vou repetir novamente, esses sinônimos, eles são importantes. Por quê? Porque eles fazem com que as mutações sejam mais raras. Por quê? Porque tanto faz eu ter um CUC ou um CUA lá na hora da formação da minha proteína, porque elas vão formar a leucina da mesma forma. E isso, mesmo se tiver um erro na leitura, não faz a substituição do aminoácido. Porque se eu pegar um CUC e confundir com um CCC, aí vai ter diferença. Ao invés da leucina, eu vou ter a prolina. E aí, essa proteína, ela pode perder a sua função. E isso pode causar o que a gente chama de mutação gênica, tá certo? Claro que não vai ser nenhuma só proteína. Claro que é uma coisa mais extensa, mas é só para a gente entender, certo? É igual eu falei, se lá no meio da formação da proteína aparecer um terminal, aquela proteína ela vai ficar sem função. E isso pode acarretar consequências no organismo. Entenderam? Então, apesar de ter uma diferença entre CUC e CUA, a mutação ou uma deficiência na proteína ela não vai acontecer, porque CUC e CUA são aminoácidos sinônimos, tá certo? Quem não pode sofrer nunca alteração os iniciais e os terminais, tá certo? Entendido isso aí? Então, vamos falar um pouquinho agora. Aqui é um textinho falando exatamente o que eu falei, ó. Códons diferentes podem codificar aminoácidos iguais, denominados de códons sinônimos. À exceção do aminoácido triptofano e metionina, sendo os menos abundantes nas proteínas, porque eles não têm códons sinônimos, né? A presença dos códons sinônimos dificulta as mutações, como síndromes e patologias. Por quê? Porque quando tem uma troca, se essa troca for do mesmo aminoácido, não vai ter consequência. E algumas mutações podem ocasionar modificações significativas nas atividades biológicas, ou seja, no funcionamento do organismo, tá? Então, nós vamos falar um pouco agora da tradução gênica. Tradução, vamos pensar isso em linguagem, né? Então, na linguagem, eu faço tradução de um texto do inglês para o português, tá?
Então, na biologia aqui, estudando o DNA, o RNA, a tradução, ela acontece de um material genético complexo, completo como o DNA, em uma pequena parte dele, que a gente vai chamar de proteína, tá? Então, a tradução gênica, muitas vezes, ela vai acontecer quando o corpo precisa produzir proteínas. Lembrando que as proteínas são as estruturas construtoras do nosso corpo, né? Então, para eu ter essa proteína, como eu vi lá atrás, eu preciso ter um conjunto de aminoácidos, né? Então, a síntese proteica ela é feita pela tradução do material genético e do sequenciamento dos aminoácidos. E quem vai fazer tudo isso? O RNA mensageiro. Então, o RNA mensageiro está lá dentro do núcleo. Vão ser quebradas as pontes de hidrogênio do DNA, ele vai se abrir, o RNA vai vir fazer a leitura daquela proteína que está codificada ali no DNA. Esse RNA mensageiro fez essa leitura, né, leu lá todos os códons, ele sai do núcleo e vai para o citoplasma. Quando ele chega lá no citoplasma, ele vai se associar ao ribossomo, ou vai formar o RNA ribossômico, tá? Quando tem essa formação, tem a atração do terceiro RNA, que é o RNA transportador. Então, esse RNA ribossômico, ele vai atuar com o RNA transportador e aí sim eles vão formar as proteínas. O RNA transformador, ele é como se fosse um empregado do RNA ribossômico. O RNA ribossômico dá a ordem. Traz uma metionina, né? Utilizando o RNA mensageiro. Olha a imagem na página 11 de vocês. Abriu na página 11? A fita em azul. Vamos analisar a imagem. A fita em azul. A fita em azul é o RNA mensageiro. O RNA mensageiro, ele é como se fosse o gabarito, tá? Aí, eu tenho o ribossomo aí, ó. Tá vendo o ribossomo? Vai se ligar ao RNA mensageiro. O ribossomo tá aí, ó, um círculo maior e um mais achatado embaixo. Ele se liga ao RNA mensageiro. E aí, o que que acontece? Ele atrai o RNA transportador. Ele passa a mensagem para o RNA transportador trazer o anticódon do códon. Ó o códon 1 aí, ó. A o G. A o G não é o códon de iniciação? Toda proteína inicia com código de iniciação. Então, o primeiro códon aí da imagem da página 11 é A ou G, códon 1, tá vendo? O RNA transportador, essas voltinhas aí rosa, o que que ele faz? Ele faz a leitura e traz o anticódon. O que que é o anticódon? Que vai fazer a ligação com o códon. Então, adenina não vai se ligar a uracila? Uracila não se liga a adenina? E guanina a citosina? Olha o anticódon aí. Vai fazer essa ligação. Cada vez que faz essa ligação, o AC é uma metionina. Olha lá em cima, ó. Primeiro aminoácido da proteína. E o transportador vão trazendo os outros anticódons. E cada uma delas vai ficar ligadas uma na outra. Olha o que eu falei com vocês aqui, ó. O AG, igual tá aí na imagem da página 11, porque é um aminoácido de ligação. Então, fita, aqui no caso tá verde, RNA mensageiro. Olha aqui o ribossomo, ó, a parte arredondada grande e arredondada mais achatada, em azul clarinho. Aqui, em verde, o RNA transportador. Aqui, ao G, o códon inicial da proteína, e aqui o AC, o anticódon, que foi trago pelo RNA transportador, tá certo? E aí, ele vai trazer o primeiro anticódon, o segundo anticódon, o terceiro,
o quarto, até quando acabar a proteína. Quando que acaba a proteína? Quando ele traz um códon, né, terminal. O GA é um códon terminal. Então, é isso que vocês têm que exatamente se lembrar. Toda proteína, ela tem um códon inicial, A ou G. Toda proteína tem um códon final, como o GA, o AA ou o AG, tá? Ela sempre vai iniciar com o mesmo códon e ela sempre vai terminar com o códon final, tá certo? Somente o RNA transportador tem a sequência dos anticódons, tá? Cada vez que ele traz um anticódon, esse aminoácido fica aqui, ó. Aí o segundo aminoácido, o terceiro aminoácido e assim por diante. Olha aqui, ó. Esse RNA transportador, ele vai trazer agora o terceiro, tá vendo que ficou o primeiro códon e o segundo. Aí ele tá trazendo o terceiro, né? Ele vai trazer o terceiro. Esse aqui não é o terceiro, não. Ele soltou para trazer o terceiro. Então, ele vai ficar vazio. Ele vai lá no citoplasma de novo, pega a próxima sequência de anticódon, traz e coloca aqui. Quando ele coloca aqui, vai ficar esse aminoácido unido aí, formando as proteínas. Tem uma ilustração também sobre isso, lá na página 12, tá vendo? Primeiro anticódon, segundo anticódon, terceiro anticódon. Aí já tá no livro de vocês mostrando 1, 2, 3, já 4 aminoácidos para formar essa proteína. Tá certo, pessoal? Quando a proteína ela está toda pronta, né? Ou seja, ao final da tradução, aonde foi feita a síntese proteica, a proteína vai estar formada lá, tá recém-formada. O que é que vai acontecer? O ribossomo, ele vai ser também ocupado por uma proteína chamada fator de liberação. Quando tem esse fator de liberação, faz o quê? O fator é liberação. Libera todo aquele grupo que estava junto. Libera o RNA mensageiro, libera o RNA transportador e libera o ribossomo, tá? Faz com que todos eles se separem. E aí, eles vão fazer o quê? Liberar a proteína, liberar a cadeia polipeptídica, né? Que é uma proteína. E aí, essa proteína, ela vai ser utilizada. Ela pode ser utilizada dentro da própria célula, ela pode ser jogada na corrente sanguínea para ser utilizada em outra parte do organismo, ela pode ser produzida ali nas células da pele, você coloca para formar outras células. Então, as proteínas elas são usadas o tempo inteiro, né, no nosso organismo, tá certo? Aí na página 12 de vocês, fala dos exons e dos introns, que foi falado pelo professor na última aula. Então, eu só vou estar lendo aí só para relembrar o que são os exons e os introns, tá? Então, nas células eucarióticas, cada um dos genes é constituído de regiões codificadoras denominadas exons, do inglês expressed regions, e regiões não codificadas, denominadas introns, do inglês intragenic regions. Após o processo de transcrição de uma molécula de RNA mensageiro, ocorre um mecanismo chamado splicing, que consiste na remoção de fragmentos não codificados, introns de um RNA recém-sintetizado, chamado pré-RNA. Depois disso, persistem somente os fragmentos de RNA codificantes, que são traduzidos para a formação de uma proteína. Olha a imagem aí da página 12, que mostra aí o gene, né, do DNA dupla hélice, foi feita uma transcrição formado o RNA mensageiro. Na verdade, o pré-RNA mensageiro. Por quê? Porque aí em verde eu tenho os exons e em azul os introns. Os introns, eles são regiões de DNA onde não vai ter essas informações que eu preciso para a codificação de uma proteína.
Então, quando eu tenho o pré-RNA, eu vou ter nesse molde tanto exons e introns. E aí ocorre o splicing. O splicing. O que é o splicing, né? É a retirada dos introns. Então, os introns, eles não têm informações que eu preciso para a formação. E aí, o que acontece? O splice é uma proteína chamada spliceossomo. Isso. Ele vem e identifica os introns, quebra esses introns e retira, descarta esses introns daquele primeiro RNA, ficando quem? Somente o RNA funcional. Só depois que esse RNA funcional ele está pronto, é que ele sai lá, né, e vai para o citoplasma para poder fazer a tradução, né, em proteína. Então, quando eu falo de tradução gênica, eu estou falando da leitura do DNA e da transformação, né? Da transformação daquela informação que foi lida em uma proteína. Tudo bem, pessoal? Bom, a nossa aula de hoje termina por aqui. Se ficou dúvidas, vocês vão me mandar mensagem no WhatsApp para eu tirar a dúvida individual de cada um. Bons estudos para vocês e até a nossa próxima aula.